passeio que não vai resolver nada da sua vida. Porque a vida, o tempo vai passando e a pessoa se torna, sabe o quê? Uma pessoa religiosa. E você sabia que uma pessoa religiosa é pior do que uma pessoa incrédula? Vê se vocês entendem junto comigo, sabia? Mas, pastora, por quê? Porque uma pessoa religiosa, ela tá neutra. Ela não está nem de um lado, nem do outro, porque nem ela é do mundo, assim, nem ela está na ignorância, né, longe da palavra, do conhecimento de Deus, e ela também não está com Deus. Ela também está longe da verdade, longe da intimidade com Deus. Então, uma pessoa religiosa, tadinha, ela está no meio termo, no meio do caminho, ela não está nem de um lado nem do outro. Vocês estão entendendo, sim ou não? E a gente tem que ter cuidado para não se tornar uma pessoa religiosa. O que é uma pessoa religiosa? A palavra de Deus não entra na pessoa. Tem pessoas que estão anos e anos dentro da igreja, mas ela não muda. Pastora, como é que eu sei que Jesus está entrando em mim? A gente sabe quando Jesus entrou em você, porque você muda. Você não é mais, ó, isso é uma distração. É sério. Aí a pessoa fala assim, a pastora é fanática, é doida. Não, não é doida. É para a pessoa não prestar atenção na palavra. Você está entendendo? Então, tudo isso é para você ver como é que o maligno ele trabalha, ele tem total interesse de você não prestar atenção no que Deus está falando. O negócio dele é distrair sua mente, para você não ouvir. Por isso que eu, quando vou para a igreja, não pode cair fogo, terremoto. Está chovendo canivete, glória a Deus, eu estou prestando atenção na palavra. Glória a Deus, amém? Então, o que acontece? O principal de uma igreja é você ouvir e entender que se Jesus não entrar em você, não há uma mudança. E se você não mudar, nada muda na sua vida. É onde a pessoa fica ali, mas eu estou 10 anos na igreja, minha vida está a mesma coisa. Mas por quê? Se o evangelho é uma constante mudança. O evangelho, gente, é um amadurecimento. Estão entendendo direitinho? Jesus, ele disse assim, que ele chamou a gente para a gente chegar à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. Você nasce, por isso que Jesus falou assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A gente tem que nascer da água, que é o batismo das águas, e você tem que nascer do Espírito Santo. Quando você é recriado na palavra de Deus. Quer ver? Tem muitas pessoas que pensam assim, pastora, graças a Deus, Jesus está entrando em mim, eu sou uma pessoa muito convertida. Eu não vou nem perguntar quantos de vocês é batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda não sou, então você ainda não nasceu no Espírito, você está entendendo? Se você não aprender aqui, você nunca vai chegar a nascer do Espírito. Você já viu uma criancinha que nasce e fica anãzinha toda a vida, pequenininha? O certo da criança é crescer, não é isso? O certo da criança nasce, ela vai se alimentando. No começo é com leite, mamadeira, depois vem um alimento, ela vai se alimentando e ela vai crescendo. Daqui a pouco nasce dentinho, ela não toma mais leite, agora ela já come uma comidinha sólida. Daqui a pouco já é um zambuzinho, entendeu? Ela vai se fortalecendo, ela vai chegando na fase da adolescência, da pré-adolescência, vai chegando na fase da adolescência e chega na vida adulta. Na vida adulta ela vai ficando lá, mais madura por causa da idade. Não é isso assim? No mundo espiritual, vocês estão entendendo direitinho? Gente, pede a Jesus para deixar sua mente aqui no altar, pessoal. Acorda. Você está entendendo? Mesmo a gente falando, você não presta atenção, gente. Não deixe o maligno exportar sua mente para outro lugar, não.
ele vai transportar a tua mente lá para fora. Eu estou pregando uma coisa, a pessoa está assim, mas não sei o que. E aquele cara que me xingou lá fora, não esquece isso, preste atenção na palavra. Isso é tudo uma distração, para você não prestar atenção no que Deus está falando. Deus quer que você amadurece para Deus te dar a bênção. Não tu vai ficar esperando toda a vida. Vai acontecer igual o pastor pregou lá. Daqui a pouco você parte desse mundo, quando você chegar lá, você vê um carro lá, uma casa bonita, um móvel, tudo do jeitinho que você pedia a Deus. Caraca, quanta coisa bonita, tudo bom. Eu anjo, só por curiosidade, quem é aquilo ali? Aonde vai fazer isso aí era tudo seu. Ué, mas por que eu não recebia? Deus estava esperando, se tomar jeito, não dá para ele enviar mais. Se não conseguir acertar a porta de jeito nenhum, foi ficando para ele acumulado. Isso aí não é para ficar lá no céu, não. Você tem a sua bênção, que é a salvação, mas Deus tem bênçãos para te dar aqui na terra, gente. E não é isso que você está recebendo também, não. Isso é o mínimo. Jesus disse que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas para isso a gente tem que sair da parte da religiosidade e ir para a parte do convertido mesmo, entendeu? Do novo nascimento. Então vamos voltar aqui para o crescimento, né? Que eu estava explicando. No mundo espiritual também é assim. O que você fez? Você nasceu da água. Você foi batizado. Agora você tem que ser alimentado com a palavra de Deus. Abrir seu coração, é para você entender que se você ouve e não entende, é aquela pessoa que engole, mas não mastiga. Tu já viu aquela pessoa que está na correria, ela engole, mas não mastiga? Você não está nutrindo o seu corpo, porque o nutriente ele sai ali quando você, na mastigação, você mastiga o alimento e o seu organismo lá dentro ele vai separar as proteínas daquilo que não presta. As proteínas vai para o seu corpo, para o seu cabelo, para as suas unhas. Vocês estão prestando atenção direitinho? Ou não? Vai para os seus órgãos. E pastor, e aquilo que não presta? Aí você já sabe para onde vai. Entendeu? Onde você puxa de escape, aquilo é a parte que não prestava. Entendeu? Mas você tem que mastigar a comida, que é para tirar os nutrientes, senão você só engoliu a comida. Assim a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela ouve, mas você não absorveu, você não conseguiu extrair de dentro da palavra aquela revelação poderosa que Deus está falando com você. Aí Jesus não conseguiu atingir lá dentro do seu espírito, da sua alma. Jesus ficou superficial, entrou por aqui, entrou por aí. Entendeu? Ele não fez assim, entrou e desceu o teu coração, não. Ele entrou no ouvido e saiu no outro. E se ficar entrando no ouvido, saindo no outro, entrando no ouvido, saindo no outro, você não vai crescer. Você não vai amadurecer espiritualmente. Porque está faltando um alimento. Entendeu? Está faltando o pão da vida, que é para sustentar você, que é para te fortalecer. Você entendeu? Se a pessoa é uma criancinha, nasce, mas não consegue se alimentar, de jeito nenhum entra comidinha nela, o que vai acontecer com essa criança? Fala, pessoal, o que você acha? Vai morrer, não vai? Espiritualmente falando, tem muito cristão morto, porque foi batizado nas águas, mas o alimento não vai entrando onde tem que entrar. Aí é o resultado: cristão com ódio, cristão com raiva, cristão matando o outro. Por incrível que pareça, nem acredita que é isso, né? Que ele não é cristão com a faca na mão, correndo atrás do outro. Cristão no adultério, cristão na fornicação, cristão mentindo, vai embora. Entendeu? Porque está tudo vazio, espiritualmente falando, está morto, não evoluiu. Ou então cristão parado. Cristão não vai para lugar nenhum, nem para trás, nem para frente, nem para lá, nem para... Não evolui, porque parou ali. Você já pensou se uma criança alimentasse, chegasse na fase de 10 anos, dali não passasse mais? Passa toda a vida com 10 anos.
Pastor, ia ser esquisito. Mas tem um montão de cristão hoje em dia nas igrejas, assim, 10, 30, 40 anos na igreja, mas não muda, ela não cresce espiritualmente. A pessoa continua fazendo as mesmas bobagens que fazia lá atrás, quando era novo convertido, entendeu? A pessoa não evolui. Mas o que é isso? Isso não é porque você é ruim, nada disso, é por falta disso aqui, ó, de prestar atenção. Se você prestar atenção, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem se alimenta de mim, entendeu? Vai ser abençoado. Aquele que se alimenta de mim vai ter a salvação. Então a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Irmão, vou te falar um negócio para você. Hoje em dia, do jeito que está, se aqui no Brasil tivesse igual a alguns países, já tinha um montão de gente já. Infelizmente, se aqui tivesse aquele negócio que tem às vezes aqueles ônibus cheios de gente, desce todo mundo aí de fuzil, encosta todo mundo aí no muro aí. Só quem é cristão, levanta a mão. Eu quero só os cristãos. E um montão de gente quadras. Eles levantam a mão, matam mesmo. Fazer o quê? Vou morrer, não vou negar Jesus. Se aqui no Brasil tivesse isso, eu não estou indo quadras. Todo mundo com a mão em cima. Não ia nem mexer com a mão. Tu é cristão? Eu? Nem conheço tal homem, igual Pedro. Nunca ouvi falar em Jesus de Nazaré. Sério, gente. Porque a pessoa não está madura. Pastora, mas é ruim eu perder minha vida? Não. A Bíblia diz que aquele que amar a sua vida, quiser ganhar a sua vida, perdeu-a. Mas aquele que perder por amor de mim, vai ganhá-la. Se eu morro negando Jesus, já era. Já era para mim, irmão. É Deus não acerta. Mas você é cristão? Então pé. Direto por braço de Deus. Não, eu não neguei Jesus, eu fui fiel até o fim. Pastora, glória a Deus. Eu estou preparada. Eu jamais negaria Jesus. Irmão, se eu me xingar, tem cristão aí que se xingar, você acabou. Não, seu filho da polícia, você não é igual Jesus, não precisa nem te dar um tapa na cara. O que Jesus falou? Se te der um tapa de um lado, você ofereceu o outro. É sério, eu estou preparado para nada. O Pedro falou isso. Eu estou preparado, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou para ele: Pedro, o galo hoje não cantará 3 vezes, não cantará antes que você me negue 3 vezes, Pedro. Como é que você está preparado? Você vai aonde comigo? Levaram Jesus, chegaram perto de Pedro. Você é um deles, você estava. Eu? Nem conheço tal homem. Olha como é que ele estava preparado. Então, se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir. Você vai ficar uma criancinha espiritual toda a vida. Entendeu? E não é isso que Deus quer. A gente tem que amadurecer, a gente tem que evoluir para a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. E para isso a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Se vir na igreja, ficar só ouvir por ouvir, vamos lá. Vou mostrar isso aqui que eu acabei de falar para vocês agora na Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios 3. E aqui a gente fala, mas a gente mostra o que está escrito. 1 Coríntios 3. Glória a Deus. Vamos evoluir, pessoal. Vamos pegar firme com Deus para a gente amadurecer. O Evangelho é bênção do Senhor, é boas novas. Hoje de manhã eu estava pregando sobre isso, tá? O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Você vê a filha de Jairo lá quando estava morrendo. Quando Jesus chegou lá e ressuscitou ela tinha morrido.
A família que estava chorando ficou como? Feliz, não é isso? A viúva de Naim estava carregando o único filho dela morto. Jesus parou lá o esquife, ressuscitou o filho dela, ela estava chorando. Como que você acha que ela ficou? Pode falar, não é proibido falar não. Feliz. O Lázaro, que estava 4 dias morto, todo mundo já não tinha nem mais esperança. Jesus chegou lá e ressuscitou o Lázaro. Como é que você acha que ficou a família do Lázaro? Como é que você acha que ficou a família do endemoniado gadareno? E Jesus foi lá e libertou, ele chegou bonzinho em casa. Aquele pessoal que estava lá com fome lá, já há 3 dias que não tinha nada para comer, como é que você acha quando Jesus multiplicou aqueles pães lá, que tinha comida que eles comeram, não aguentaram nem comer, como é que você acha que eles ficaram? Então, Jesus, o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação, mas se você não entender ele, você vai viver esse Evangelho que todo mundo a maioria das pessoas está vivendo, o Evangelho de derrota, que Deus está pesando a mão, que a mão já está pesada, entendeu? Que o vale já escureceu, já está tenebroso, escureceu de novo, e vai embora. Que a doença é uma aprovação de Deus, que é assim mesmo que Jesus sofreu, você tem que sofrer mais do que ele, é um evangelho muito errado, não é isso que Deus quer. Que só porque você é cristão você tem que passar fome, necessidade, porque você está sendo provado, até onde você vai aguentar ficar sem comer. Gente, não é isso que Deus quer. Você está entendendo? Não, Deus quer abençoar você. Quer que você seja próspero, que a sua família seja salva. Ele já quer uma família assim mesmo. É porque o Bernardinho não quer, então vai morrer lá. Então não se trata dele querer ou não querer. Jesus fez uma promessa para você. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Quem? Tu e a tua casa. A sua família pode ser o mais perturbado que for, pastor, mas um cheira, outro xinga, outro joga praga, outro, sei lá, prostitui, outro anda pelado na rua. Irmão, mas Deus não está preocupado com isso. Jesus, ele é especialista nisso. Será que você tem um parente que está num estado pior do que o endemoniado gadareno? Que tinha uma legião de demônio? Tu sabe o que é uma legião, pessoal? Lê no livro de Marcos, Marcos 5, acho que é Marcos 5, está falando lá sobre o endemoniado gadareno. Quando Jesus perguntou qual é o seu nome, vê lá o que ele respondeu. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é acima de 6.144 demônios que estavam no corpo daquele homem. Ele se cortava todinho, ele morava no sepulcro, o homem era terrível, nem aquelas bolas de ferro, que eram aqueles grilhões, ele despedaçava, fazia aquele migalhas, ninguém podia amansar ele ficava lá peladão, lá se cortando todinho no sepulcro. Será que você tem um parente que está numa situação pior do que o endemoniado gadareno? Porque aquilo ali já é um exemplo da capacidade de Jesus para libertar o ser humano. Vocês entenderam? Sim ou não? Então você tem que crer no que Deus está falando. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Tudo é possível ao que crê. Você não pode ficar duvidando de Deus. Entendeu? Tudo seu é porque é difícil. Não tem uma geladeira porque é muito difícil, é muito caro. Porque essa crise que está, mas você está olhando para a crise ou você está olhando para Jesus? Eu não vou comprar pão agora, senão de tarde a gente vai ficar com fome. Irmão, para com isso. Entendeu? Não faça isso. O medo afunda você. Você entendeu? Vou comprar meu pão agora, eu vou comer meu pão. Mas o que eu vou comer de tarde? Mesmo Deus que proveu o pão para mim agora, vai prover de tarde. Deus proverá. Não foi isso que Deus falou? O Abraão, quando foi lá sacrificar o filho dele,
O filho dele perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? O que o Abraão respondeu para o filho dele? Deus proverá. E chegou lá na hora que ele ia sacrificar o filho lá, o anjo bradou, né? Ô Abraão, não faça mal nenhum, agora eu sei que você me ama. Eis ali o cordeiro ali para o sacrifício. O bichinho estava lá com o chifre agarrado lá. Ali não tinha bicho nenhum. Como é que apareceu aquele ali? Porque o Abraão disse que Deus proverá. Então, hoje de manhã eu também preguei sobre isso. Às vezes que atrapalha também, muita palavra de derrota. Não vai dar, eu não vou conseguir, eu sou pobre, essa obra é muito grande, da onde eu vou tirar dinheiro para fazer isso? Entendeu? As nossas profecias são declarações, gente. Aí você tem que declarar o contrário, você tem que declarar o que a palavra declara. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as riquezas que há em Cristo Jesus. Ah, pastor, a senhora já tem tudo? Não, mas eu creio e profetizo na minha vida. A gente vai chegar lá. Glória a Deus. Tem muitas coisas na minha vida, aliás, quase tudo, que já foi assim, as coisas que Deus já realizou, a maioria delas, é tudo com profecia. Eu oro, profetizo em nome de Jesus e o negócio acontece. Você está entendendo? Então a gente tem que ser aquela pessoa que entende a palavra e usa a palavra, que leva a sério o evangelho, que aí você vai viver de vitória, de bênção, você não vai viver só de esperança. Que se você não for um cristão, mesmo uma cristã, mesmo você for uma pessoa religiosa, você vai viver só esperando, só de esperança. Mas quando você entende a palavra vai entrar em você, você vai começar a aprender a executar ela. Aí você já não está mais só ouvindo a palavra, você está crendo, está botando em prática. Você agora executa o que Deus fala com você. Você executa a palavra e Deus age a seu favor. Você executa a palavra e Deus age a seu favor. Entendeu? Sim ou não? Você tem que crer mesmo, lá no coração. Não é só ficar falando da boca para fora, mas você mesmo está crendo. Ah, o Bernardino vai ser liberto, em nome de Jesus. Olha o Bernardino, meu Deus, eu não sei como. Você falou uma coisa, seu coração está crendo em outra. Você pediu a Deus, eu estou com umas contas para pagar, uns negócios para pagar, não sei nem de onde eu vou tirar isso, mas eu estou confiando no Senhor. Deus gosta que você confia nele. Mas aí você foi lá e orou, até orei, mas de onde eu vou tirar? Não tem um centavo no meu bolso. Como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou fazer isso? Você não está olhando para Jesus, você está olhando para as circunstâncias. E a Bíblia diz o seguinte, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. É diferente. Entendeu? Então vamos lá no livro de 1 Coríntios. Ah, mas eu estou esperando um milagre. Jesus só está esperando você crer de verdade e começar a profetizar. Jesus não moveu um osso sequer, do vale dos ossos secos, antes do Ezequiel profetizar. Os ossos estavam tudo lá. Agora, quando ele começou a profetizar, profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. Aí sim, quando ele começou a profetizar, a Bíblia diz que ele começou a escutar um ruído. Os ossos se juntando, ossos com cada osso. Vocês estão entendendo? Não aconteceu nada antes dele abrir a boca e profetizar. Você tem que profetizar sobre a sua vida. Você está aí querendo casar, não sei se você está querendo casar, você tem que profetizar. Deus vai prover uma boa pessoa na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Deus, uma mulher de Deus. Agora eu vou te dar um conselho. Pastora, por que ainda não apareceu? Você tem que ter a paciência, mas você quando pede a Deus, olha na taxa de higiene, você quando pede a Deus um homem de Deus,
ou uma mulher de Deus, sei lá, você também tem que ser uma mulher, ou uma mulher de Deus, ou tem que ser um homem de Deus. Você tem que começar a buscar a Deus sério. Você não está pedindo uma pessoa de Deus? Você também tem que ser de Deus, irmão. Você quer uma pessoa de Deus, mas você não está sendo, e como é que vai ser isso? É um jugo desigual? Hã? Não. Eu quero uma pessoa de Deus. Aí Deus te dá uma pessoa dele, vamos orar. Não, eu não gosto de orar. Então, por que você pediu uma pessoa de Deus? A pessoa de Deus vai querer orar por você, sim ou não? Hã? Eu quero uma pessoa de Deus. Vamos para a igreja. Não, que hoje eu quero passear. Então, você está querendo o quê? Você não está querendo coisa séria. Aí eu quero uma pessoa de Deus que vive por aí se aventurando comigo. Não, a pessoa de Deus vai querer ir para a igreja, ou não? Vai querer fazer a obra de Deus. Você está disposto a ir junto com a pessoa? Porque daí você quer só uma pessoa de Deus, mas que vai viver a vida lá fora. Mas não é assim, irmão. Você quer uma pessoa de Deus, você também tem que ser uma pessoa de Deus. Funciona desse jeito. Você está entendendo? Sim ou não? É igual pastor e pastora. Tem gente que, não eu, né? Porque graças a Deus eu estou muito bem com Jesus e não penso nisso. Mas tem gente aí que às vezes está, poxa, o meu sonho era casar com uma varão, que o pessoal costuma dizer, né? Aí eu queria tanto uma pessoa de Deus, que fosse um pastor, que fosse uma pastora. Você sabe o que é ser marido de uma pastora? Você sabe o que é ser esposa de um pastor? Irmão, vida de pastor é orar. Orar, fazer visita, fazer obra. De madrugada. O que é? Ovelha. Você tem que atender. Você não vai deixar a ovelha passando mal, deixar de orar pela ovelha, porque você está ali abraçadinho com seu marido. Você está passeando no shopping, amigo, ovelha. Aí você tem que ir lá na banheira, atender a ovelha. Você está entendendo? Vida de pastor é assim. Olha, vamos marcar para a gente ir tal lugar sábado passear. Daqui a pouco, uma emergência com uma ovelha. Ih, vai ter que ir lá socorrer a ovelha. Você está entendendo? Você não sabe, vida de um pastor, de uma pastora, irmã, é no altar. É no altar. A Natasha, ela convive comigo, ela sabe. Quantas vezes eu com um prato ali na mesa, a Natasha, mãe, sua comida vai esfriar. Aí eu, comida vai esfriar. Não, irmã, não, mas é assim mesmo, tá? A comida lá no prato. Entendeu? Depois de mais meia hora, 40 minutos, vem pessoa que quer um conselho. Eu não estou falando se você não me ligar, não. Porque pastor e pastora é para isso mesmo. É igual você ser esposa de um médico. Entendeu? Mas é um médico espiritual, ou uma médica espiritual. Você é uma esposa de um médico, ela te liga de madrugada dizendo que tem uma cirurgia de emergência, você vai fazer o quê? Só porque tem esposa vai deixar a pessoa morrer? Tem médico que faz isso, mas não era para fazer isso. Se ele fez um juramento lá, não era para fazer isso. Mas a gente fez um juramento no altar de Deus, a gente foi consagrado. Você está entendendo? Então tem gente que pensa que é assim. Não, irmão, você vai ter que acompanhar a pessoa na igreja, tudo na casa de pastor é Bíblia, óleo ungido, dentro da bolsa, dentro do carro, dentro lugar. É assim que funciona, irmão. Você está num passeio com a família, entendeu? É assim. A Natasha, ela fez aniversário agora recentemente. Foi sexta-feira. Aí eu não pude levá-la para passear na sexta porque tem culto. Eu vou te dar uma ideia do que é vida de pastor, de pastora. Meu filho está fazendo aniversário hoje. Onde que eu estou? Ele só tem tempo, tá, de depois, que ele trabalhou o dia todo. E aonde que eu estou aqui de noite? Comemorando o aniversário dele? Estou aqui, na igreja. Aí ela fez aniversário. Aí eu falei, Tasha, não dá para me, tadinha, te dar muita atenção na sexta porque tem culto. Amanhã, a mamãe te leva para você almoçar comigo. Aí no sábado eu saí, levei ela e a Yasmin para almoçar. Tadinha, ela ia brincando lá e eu, o quê?
comendo a minha comida lá no prato. Eu não sei o que era, irmão, eu passei quase o dia todo atendendo pessoas no celular. Aí depois eu tacho, desculpa, agora não vai te dar atenção. Você está entendendo? Vida de pastor, né? Que nem meu pastor fala, o lugar do pastor dormir é na porta do curral das ovelhas. Entendeu? Aí você fica querendo uma pessoa de Deus. Tudo bem, você tem que estar disposto a cair dentro da obra de Deus junto com a pessoa. Entendeu? Tudo bem, que a pessoa tem que ter um tempinho para a família, vai passear, né? Eu tirava um tempinho às vezes para passear dia de sábado com meu esposo. Mas se alguém me ligasse ali na hora do jantar, amor, só um minutinho, tá? Porque eu quero atender. É assim. Você tem que compreender. Glória a Deus, você tem que ser uma pessoa de Deus, você tem que ser uma pessoa de oração. A pessoa vai te chamar para orar com ela, a pessoa vai te chamar para cantar louvor com ela. Que isso? Eu e meu marido dava monte, cantava louvor, a gente ia para um monte junto. Nossas aventuras. A nossa aventura era essa. A gente ia, às vezes, meia-noite a gente lá no monte, cantando louvor, orando por todo mundo, nossas aventuras. Entendeu? Então, é aquele negócio, você tem que se preparar para o que você está pedindo. Você não está pedindo uma péssima coisa, você está pedindo uma boa coisa, uma pessoa de Deus. Mas você também tem que se enquadrar certinho ali no caminho, para os dois andar igual, entendeu? Senão vira um jugo desigual, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, aí vai ficar ruim. Então, pessoal, lá no 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, acharam aí? Vou achar aqui, pessoal. 1 Coríntios 3. Achei. 1 Coríntios 3, versículo 1. Acharam aí? Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 3, versículo 1. Na 2 Coríntios, por isso que eu estou falando, não gosto de ficar se batendo. Esse é 1 Coríntios 3, versículo 1, né? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Olha o título aí, pessoal. O espírito mundano causa dissensão nas igrejas, não é isso? Sim ou não? Acharam aí? 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. O apóstolo Paulo estava falando, gente, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais ainda. Por quê? Porque eles ainda não tinham nascido do espírito, eles estavam na carne. Jesus não falou que é nascido da carne, é carne, que é nascido do espírito, é espírito. O apóstolo Paulo estava falando coisa, eu ainda não estou podendo falar com vocês como espirituais, vocês ainda não nasceram do espírito. Mas como a carnais, porque como a meninos em Cristo, tipo assim, vocês ainda são crianças em Cristo, entendeu? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis. Pastor, o que é isso? Me explica isso aqui. Tem revelações do Evangelho de Cristo que é muito mais forte, muito mais profunda do que às vezes a gente dá na igreja. Às vezes Deus dá cada revelação que é poderosa, mas a gente ainda não pode liberar
se a pessoa ainda não está pronta. É como você pegar assim, um mocotó e querer dar para o neném que toma leite. O que você vai fazer? Você vai matar o neném. Hã? Tu vai dar uma feijoada para o neném que ainda está tomando leite, bebezinho de 1 ano, tu vai dar uma feijoada? Tu não vai fazer isso. Vai matar a criança, é muito forte para ela, o organismo dela. Então tem coisas que Deus não pode usar o pastor e a pastora para pregar aquilo ali, porque é muito profundo. São revelações muito fortes, que às vezes a pessoa ainda não está preparada para receber aquela revelação. O apóstolo Paulo estava falando, poxa, eu ainda estou com vocês lá naqueles primeiros alimentos de novos convertidos. Nasceu do Espírito? Não, nasceu da água, não nasceu? Aí é novinho convertido, ele fica dando leite, uma comidinha mais, entendeu? Aí, mas só que a pessoa tem que ir crescendo e amadurecendo na fé, para você comer uma comida mais forte. Chega a certa idade, você já pode comer uma feijoada. Se você ficar beber toda a vida, você nunca vai poder comer uma feijoada. Entendeu? Assim é o Evangelho. Se você não amadurecer, você não tem como viver coisa mais forte, mais profunda, experiências mais profundas com Deus. E até bênçãos, porque às vezes você quer, eu quero uma bênção muito grande. Mas para você receber coisas grandes, você tem que amadurecer. Você tem que estar maduro o suficiente para ir no nível mais fundo com Deus. Você está entendendo? Porque Deus prepara você. Cada bênção que Ele te dá, coisas maiores, revelações maiores, bênçãos maiores, Ele tem que preparar você. Você tem que andar com Ele no nível mais profundo. Já viu aquela pessoa que ela não sabe nadar direito, ela não tem muita experiência na praia? O que ela faz? Ela vai ali um pouquinho na areia, vai dando passinho em passinho, ela só fica naquela beiradinha. Porque ela sabe que quanto mais ela andando, vai cada vez mais fundo. E ela não está preparada para aquilo ali, ela não sabe nadar. Então ela fica só naquela beiradinha. Só naquela beiradinha. Aquela beiradinha, da areia para aquela beiradinha. Entendeu? Mas quando você vai aprendendo, vai pegando experiência, claro que o mar, ele é meio perigoso, você sempre tem que ter cuidado, porque às vezes a onda vem, você acha que vai dar, ela sai te levando, mas estou falando assim um exemplo. Você sabe nadar, você vai andando mais profundozinho, mais profundo, daqui a pouco você já está lá nadando, você está entendendo? Assim é a vida espiritual com Deus. Deus não chamou ninguém para ser criança toda a vida no Evangelho, não. A gente tem que evoluir, amadurecer. E Ele vai levando a gente em níveis mais profundos de intimidade com Ele, de conhecimento da palavra, de revelação da palavra. E conforme você vai amadurecendo, também você vai experimentando coisas maiores, milagres maiores você vai vendo. Estão entendendo direitinho? E o apóstolo Paulo falou, para vocês, eu não estou podendo falar ainda com espirituais, vocês ainda são meninos ainda na fé. Eu estou tendo que dar só leite. Leite é o quê? Aqueles primeiros ensinamentos do novo convertido. Entendeu? Só que o novo convertido, irmão, não pode ficar novo convertido toda a vida. Não pode ficar um novo. Uma criança não nasce e fica criança toda a vida. Tem que evoluir. Então ele está falando aqui, vamos lá. Porque ainda sois carnais, mas havendo entre vós, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, que é divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque enquanto você tem isso aqui, você ainda está na carne. Você odeia com facilidade, qualquer coisa você fica chateado, qualquer coisa você joga praga, você não consegue perdoar de jeito nenhum, qualquer coisa você fica contra alguém, julga os outros. Você olha mais para as coisas desse mundo do que para as coisas de Deus.
Você está entendendo? Eu me distraio muito com as coisas aqui de baixo, mas para me orar é um sacrifício, para me ler uma Bíblia é um sacrifício. Eu não busco ainda aquelas coisas, o conhecimento, a presença de Deus na oração, o Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar. Entendeu? Então, quando a pessoa ela ainda se importa muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ela não tem aquele desejo de buscar Jesus mais profundamente. Senhor, me dá uma revelação da sua palavra, me fortalece, me dá o teu Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. A pessoa ainda não está nessa mente, entendeu? Ela está olhando para outras coisas. O que o Bernardinho falou, o que o Getúlio falou, irmão, esquece tudo aqui embaixo, isso tudo vai ficar para aí. Que a gente tem que, não estou falando, preste bem atenção, não estou falando que você não tem que lutar pelos seus sonhos, pelos seus, não é isso não. Eu estou falando que às vezes a gente fica prestando atenção mais no mundo, você está entendendo, do que na palavra de Deus. Olha, tu viu o que Getúlio falou lá nas redes sociais? Irmão, vai cantar um louvor para Jesus mesmo, você olhar isso. Você não vai ganhar nada com isso, você não vai mudar o Getúlio, você está entendendo? Aí você fica ali, olha o que o Bernardinho falou, olha o outro que saiu de cueca, ele não esquece, o problema é dele. O importante é você não sair de cueca. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai cantar um louvor para Jesus. Senão o demônio está conseguindo atingir o objetivo dele, ele está conseguindo chamar mais a sua atenção para as coisas dele do que para as coisas de Deus. Estão entendendo? Que o mundo já é do maligno, então ele vai fazer uma tanta gracinha aí no mundo mesmo, que é para você ficar distraído com o que ele está fazendo. A gente vai conseguir mudar o mundo? Não. Então, vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos dar adoração devida ao Senhor. E o mundo? Vamos orar. Não é isso que Jesus mandou, orar por todos? Mas olha para Deus. Cuidado para você não ficar se distraindo, entendeu? Isso é uma estratégia. O demônio, ele está lá no livro de Isaías. Tu sabia que o demônio, ele sempre quis, desde o início, a adoração? Ele sempre quis ser adorado. Porque ele quis tomar o lugar de Deus. Para ser como Deus. Isso está lá no livro de Isaías. Ele quer todas as atenções para o lado dele. Ele quer que adore ele. E se a gente não vigiar, a gente vai adorar ele sem perceber. Como assim? Você presta mais atenção no que ele está fazendo aí no mundo do que cantar um louvor, adorar a Deus, gastar tempo com Deus. Entendeu? Deus mesmo está ali de escanteio. Você está lá. Não, coisa aí. Não esquece isso. Vai buscar o Senhor. O tempo que você fica olhando para isso aí, se você pegasse uma Bíblia, fosse meditar na Bíblia, fosse cantar um louvor para Deus, fosse orar com a sua família. Entendeu? É assim, desse jeito. Eu, de vez em quando, eu viro e mexo, eu chamo Natasha, senta aqui. E Armin, senta aqui. Não que elas não oram. Elas têm a vida delas de oração, de consagração. Mas, de vez em quando, eu junto, a gente vamos orar todo mundo junto, dá a mão. A gente dá a mão e canta o louvor e adora a Deus. Sentamos na mesa não, na cadeira. Nós sentamos lá em volta da mesa para comer. Às vezes a gente fica, tempão conversando sobre a palavra. Não é sobre a vida dos outros, não, sobre a palavra, sobre a Bíblia. É isso que a gente tem que fazer. Senão a gente adora o diabo sem perceber. Como? Você só está focado no que está fazendo. Ah lá, xingou de novo. Ah lá, matou o outro de novo. Isso tudo é obra dele. Ou não? Ah lá, roubou de novo. E Deus está lá de escanteio, esperando você ir lá adorar ele, contar um louvor, conversar com ele, buscar mais a ele, porque ele está cheio de bênçãos para te entregar, mas você não está buscando. Aí quando termina tudo, você já está cansado, você vai lá, ora 5 minutos. Você está cansado, mas não deu mais tempo, acabou. Você está entendendo? A gente tem que tomar cuidado para não perder o foco do céu. Então ele está falando aqui, vamos lá. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Porque
assim, ó, tem gente que fala isso, eu sou da igreja do Getúlio, meu pastor é consagrado. Aí chegou, não, mas eu sou da pastora Bernardina, ela é mulher de Deus. Irmão, vocês são de Jesus. E os pastores e a pastora são apenas instrumentos de Deus, usados para te abençoar. Você está entendendo? Que vai mudar a sua vida, fazer você ser feliz, não é o pastor e a pastora, é Jesus através do que você ouve, entende, crê e coloca em prática. Vocês entenderam? Sim ou não? Porque tem gente que tem essa bobeira, acha que a igreja vai salvar ela, que o pastor Getúlio vai salvar. Não, irmão. Agora, se você tem um pastor e uma pastora que é usada por Deus na palavra, aí você tem que segurar o evangelho que você está recebendo. Está bem. Se você não tiver que é cheio de revelação, irmão, aí você está mal. Você está entendendo? A diferença é o seguinte: se é ou não é usado por Deus, mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Aí você vem aqui na igreja, eu faço uma oração com você, você é curado. Ó, pastora Fabiana orou, eu fui curado. Não, Jesus te curou. Você está entendendo? Você pode dizer o seguinte: Deus usou a minha pastora, eu acreditei, confiei, Jesus me usou ela lá e eu fui curada. Mas Jesus Cristo me curou. Você está entendendo? O pessoal lá, eles ficavam naquela guerrinha, eu sou de fulano, eu sou de fulano, não é isso. E detalhe, cada um era de um e ninguém era de ninguém, porque ninguém era convertido, estava todo mundo pequenininho ainda na fé. Entendeu? Cada um era de um e ninguém era de Jesus, porque ninguém tinha se convertido ainda de verdade. Aí ele está falando aqui, ó, porque quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento, pessoal? É Deus. Um prega, o outro ora. Mas quem está dando a bênção a você é Jesus. O pastor só está sendo usado para pregar para você, para orar. Mas quem está dando crescimento, quem vai prosperar você, quem vai te curar, quem vai libertar a sua família é Jesus. Através do que você está ouvindo, você está aprendendo, está crendo e põe em prática, tem que botar em prática. Glória a Deus. E ele está dizendo assim, ó, e Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o que, pessoal? O seu galardão segundo o seu trabalho. O que planta e o que rega são um. Vamos botar lá, é o pastor. Está plantando a palavra no seu coração, que é a semente. Ele está regando você em oração. Você está entendendo? O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Você vai receber a sua recompensa de acordo com o que você crê, de acordo com o que você obedece. Eu posso muito bem receber a semente, não plantar ela. Você está entendendo? Eu posso matar a semente. O pastor está pregando a palavra, eu não creio, eu não coloco em prática, eu matei a minha semente. Eu vou receber o meu galardão de acordo com o que eu fizer. Ele já plantou. Deus já usou ele para plantar a palavra em mim e está me regando em oração. Só que eu tenho que botar a palavra em prática. Aí eu vou receber meu galardão segundo o meu trabalho. Sim ou não? Eu estou crendo, coloquei em prática. Vou receber minha bênção. Então ele está dizendo aqui, ó. Por quê? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, né? Nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e
outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento, que é um outro evangelho. Você está entendendo? Se você vê a pessoa pregando por aí, uma palavra que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, eles estão botando um outro fundamento. Jesus é a pedra principal. Jesus, ele é a rocha. Você está entendendo? Você não pode ir por outro fundamento. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. As coisas que você espera é a certeza daquilo que você não vê. Entendeu? E ele está falando aqui, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é o que, pessoal? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e ferro e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Parece uma carinha requentada, mais de uma semana. Se é um enroladinho de salsicha, então chega a estar duro, de tanto botar para dentro. Você está entendendo? Aí vai lá, você compra um hambúrguer, você bota aquele montão de porcaria em cima. Se tiver 10 coisas de... Quando a Bíblia fala sobre a glutonaria não é só aquela pessoa que come demais, não é aquela pessoa que come de tudo, ela não quer saber nem o que ela está comendo. Isso não é mal, não. Você está destruindo o templo de Deus. Depois você pegar um feijãozinho, comprar um feijãozinho no mercado, compra um pedacinho, irmão, de carne seca, uma linguiça, sei lá, bota lá, faz uma feijoadazinha. Come lá um feijãozinho com seu salgado. Não gosto de feijão com salgado. Compra feijão sem o salgado, então. Faz um anguzinho. Se alimenta direitinho. Seu corpo é o templo de Deus. Você fica comendo essas porcarias aí, ó. Daqui a pouco, não sabe o que está acontecendo, né? Aí vai te dando anemia, vai ficando amarelo, roxo, azul, você está destruindo o templo de Deus, irmão. A mesma coisa é aquela pessoa que bebe, que fuma, que cheira. Sim ou não? Mas eu sou de Deus, graças a Deus eu sou batizado. Sim, irmão, você é batizado, mas eu sinto muito de informar. Você tem que amadurecer para receber o Espírito Santo. Aquele que não nasceu da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Olha, se você tem a mania de sair com as pessoas fora do casamento, se você tem mania de pornografia, de masturbação, essas coisas assim, eu sinto lhe informar, Jesus não vai te batizar com o Espírito Santo, não. O Espírito é Santo, Espírito Santo. Aí você está no pecado, seu corpo está no pecado. Então Jesus não vai querer habitar ali, a não ser que você se purifique dessas coisas. Aí sim, aí ele vai vir e vai morar em você. Ele fez essa promessa rapidinho. A gente não vai demorar muito não. Lá no livro de João, vamos lá. Vamos lá, abre aí, pode abrir aí no livro de João, que eu já volto já. Então, pessoal, lá no livro de João, eu vou mostrar a vocês duas coisas aqui rapidinho, que é o que eu estou falando para você. Ao invés de você vir fazendo algumas coisas,
dessas áreas que eu estou te falando, que o Espírito Santo não tem como entrar em você de jeito nenhum. O Espírito dele é santo, você tem que se santificar. Lá no livro de João, ele está falando aqui, né? Você não sabe que o templo de Deus, onde Deus habita, é santo? Agora olha só. Rapidinho, tá, pessoal? Vamos finalizar aqui. João 14. Abra o seu coração para você entender. Olha só, preste atenção nisso aqui. João 14. Acharia? João 14, versículo 23. Não, vamos pegar lá no versículo 21. Acharei? João 14, 21, sim ou não? Ele está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é isso? Este é o que me ama. É aqueles que obedecem o mandamento do Senhor, que guardam os mandamentos dele. Este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou me revelar a essa pessoa. Jesus se revela para aquelas pessoas que guardam, obedecem o mandamento dele. Para ele, essa pessoa que ama ele, não é a pessoa que só fala, eu amo Jesus, vou na igreja, não é palavras. É a atitude. Ele acabou de dizer que os que amam, os que guardam, os que obedecem o mandamento. Esse é que ama. Então, Jesus se revela para essa pessoa, né? Aí ele está dizendo aqui, ó, e eu me manifestarei a ele. Sabe o que é se manifestar? Levanta a mão quem sabe o que é se manifestar. Já viu um demônio manifestado? Você nunca viu um demônio manifestado? Você já viu aqui na igreja, sim ou não? Você já viu aí um demônio manifestado? Ele se manifestar é mesmo, entendeu? Então Jesus, ele se revela para aquela pessoa que guarda os mandamentos. Ele se revelou para Moisés e tantos outros homens na Bíblia. Que ouviram Deus teve intimidade. Lembra o que ele falou de Moisés? Se tiver profeta entre vós, eu em sonho, e em revelação e outras coisas eu falarei com ele, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Ele se revelou para Moisés naquela sarça ardente. Então, quando você é uma pessoa que obedece os mandamentos do Senhor, o Senhor vai ele vai se manifestar para você, ele vai dar-se a conhecer, você vai conhecer ele mais profundamente. E às vezes, mas eu já conheço Deus, irmão, mas Deus, ele é assim, mas Deus está sempre te surpreendendo, você está sempre conhecendo ele melhor, entendeu? Então ele está falando aqui, e eu me manifestarei a ele, né? Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de revelar e se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ó o que Jesus quer. Jesus quer que você guarde os mandamentos dele, que você guarde a palavra, obedeça a palavra, para que ele se venha se manifestar e ele venha morar, habitar em você. Tem gente que pensa, eu fui
para a igreja hoje senti tanta presença do Espírito Santo, glória a Deus, só que não é isso não, ele quer morar em você. Não é só na igreja, qualquer lugar. O Espírito Santo morando em você, qualquer lugar que você está, ele está contigo. É no mercado, na padaria, no bronze, onde você está, Jesus está ali, está morando, habitando em você. Só que para ele, eles estão prestando atenção direitinho, para ele morar em você, você tem que tirar tudo que é ruim, tudo que é pecado. E eu posso dar um exemplo claro a você. Não tem o Sansão? Ele era um nazireu, ele era escolhido de Deus. O Sansão, o Espírito Santo de Deus estava sobre o Sansão, por isso que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Só que o Sansão começou aquele relacionamento com Dalila fora do casamento. Dalila era mulher dele? Não era. Então ele ia com Dalila, depois até teve uma hora que ele falou, Deus me livrou, ele vai me livrar mais dessa vez. Deus só estava dando chance para ele terminar aquele relacionamento, que era ilícito. Ele não terminou, teve uma hora que ele foi, Deus vai me livrar dessa, mas a Bíblia fala bem claro, pois ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. A Bíblia fala isso bem claramente. Por que o Espírito Santo se retirou dele? Porque ele estava em pecado, ele estava numa fornicação. Ele estava num relacionamento que não era de Deus. Então o Espírito Santo não conseguiu ficar nele. Por causa do pecado. Quando o Espírito Santo se retirou, infelizmente ele foi destruído. O Saul, Abel outro, que ele era de Deus, um rei consagrado, o Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia fala claramente que por ele não obedecer a palavra de Deus, ele não queria obedecer mais o profeta Samuel de jeito nenhum, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. Então Deus não vai deixar o Espírito Santo dele morando num lugar ímpio. Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide o seu coração com ninguém. Jesus é assim, ou é ele ou é o diabo, um dos dois. Os dois ali dentro do seu coração não dá. Ou um entra, o outro sai, o outro sai e o outro entra. E você entendeu? Por isso que o Sansão, ele tinha esse pecado de fornicação, de estar ali com aquele relacionamento que não era de Deus, ele acabou perdendo o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Sim ou não? Então você quer nascer do Espírito, mas para você nascer do Espírito, você não pode viver com pornografia. Masturbação, essas coisas. O Espírito Santo jamais vai morar em você assim. Você tem que ser liberto. Tem que pedir força a Deus. Entendeu? É isso que ele vai fazer. E sem Jesus, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Você está sozinho, sem o Espírito Santo, você está sozinho. Aí ele diz assim, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, o que faz? Não guarda a minha palavra. É assim que Deus vê as pessoas que não. Ele entende que a pessoa não ama ele quando a pessoa não obedece a palavra. Já parou para pensar nisso? Se eu está lá desobedecendo desse, não me ama. Se me amasse, eu estava me obedecendo. E ele está dizendo aqui, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Então Jesus, ele quer intimidade, ele quer fazer morada em você. E se Jesus morar em você, não tem jeito, nada nesse mundo consegue se vencer. Pode vir doença, pode vir o que for. Pode o diabo levantar legiões contra você, não tem como ele te vencer. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando o Espírito Santo estava em Sansão, conseguiram vencer o Sansão? 1000 homens querendo matar ele, conseguiram vencer ele? Não. Mas quando o Espírito Santo se retirou, ele foi destruído. Jesus disse, sem mim, a força dele é do Senhor. Mas ele começou de fornicação, perdeu o Espírito Santo. Irmão, gente, a nossa força é Deus. Se Deus se retirar da nossa vida, já era, acabou o zelo.
Só que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Aconteceu isso com Sansão e com Saul. O pecado de Sansão separou ele de Deus. Aí ele foi destruído. Saul, o pecado de Saul separou ele de Deus e ele foi destruído. Já teve outros que o diabo não conseguiu separar de jeito nenhum. Os discípulos, tirando Judas fora, o Davi, Jacó, José, teve outros homens da Bíblia que permaneceram ali, ó, Daniel. Ficaram filhos de Deus. Mas tem uns, infelizmente, se perderam porque eles deixaram o pecado tomar conta. O Espírito de Deus, ele é santo, gente. E a Bíblia diz o seguinte: sabia que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes? Que isso? Tem. Eu vou ver se eu puder, como eu estou tomando conta da minha rotina, não dá mais tempo não. Vou ver se eu coloco isso lá na agenda para você ver esse versículo e confere na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós, ele tem ciúmes. Deus não divide você com o demônio. Você começa a fazer as coisas do demônio, Jesus fica triste, o Espírito Santo se entristece com você. Então você estivesse traindo Deus, gente. Deus está falando, não mente, eu estou mentindo. Deus está falando, cuidado, que seu corpo é o templo de Deus. Você pode sair com o Joaquim, sai com o Bernardino, sai com a Bernadette. Jesus quer morar ali, mas ele não pode chegar nem perto. Por quê? Porque ele ama você, mas Deus abomina o pecado. O pecado para ele tem nojo. Vou dar um exemplo. Você imagina, está amarrado o nome de Jesus, porque o Suza, isso não vai acontecer não. A Suza tem maior carinho lá com o Valentim, não tem? Eu vi você brincando lá com ele, aquela coisa toda. Ou a Luciene também com o Guigui. Vamos supor que o Guigui e o Valentim saíssem para brincar lá de fora, os dois. Será, sem querer, caísse numa poça, numa fossa, mas uma fossa fedorenta. Irmão, coisa séria. Vocês amam eles? Sim. Mas você ia lá abraçar? Ele todo sujinho de posse. Fala a verdade, por mais que você ama. O que você ia fazer com eles primeiro? Vamos para o banheiro urgente. Irmão, você ia comprar o troço mais cheiroso que tivesse. Você ia esfregar até não ver mais nada. Aí jogar os perfuminhos, agora sim, agora vem cá e me abraça. Assim é Jesus. Jesus, ele ama você. Mas o pecado, ele tem nojo, ele abomina. Aí ele quer limpar você primeiro. Aí limpando você agora sim. Agora você vem cá e dá um abraço pro papai aqui, que você está limpinho, está cheiroso. Entendeu? O pecado não breca a igreja. Aí vai tomar banho primeiro. Aí tu vai para a igreja, vai se lavar lá na palavra, depois você volta. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Entendeu? E ele fala do pecado, ele dá o exemplo do porco, né? Que ele fala assim: a porca que voltou aos esponhadeiros de lama. Minha porca lavada. Eles falam daquela pessoa que foi limpa pela palavra, foi lá e se lambrecou todinho no pecado de novo. Quer dizer, o pecado para Jesus é um símbolo de sujeira, de nojeira, ele não pode pecar. Entendeu? Por isso que você tem que santificar para receber o Espírito Santo. Glória a Deus. Você não sabe, irmão, eu vou te falar, você ainda não tem o Espírito Santo, você não sabe o que você está. O Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Entendeu? Então a gente precisa ir por esse lado e amadurecer na palavra. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Está ali o cálice da saúde, vamos na paz do Senhor. Eu acredito que hoje vocês comeram um mocotó espiritual, será uma feijoada, uma coisa forte. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Amém? Tem o cálice da saúde. Pode pegar o cálice ali. Pede você de ser abençoado a incredulidade. Às vezes o pastor está falando, nada, mas está difícil, não para com o negócio de negativismo.
que não dá, que não vai dar, que é difícil. Para com isso, você tem que mudar seu pensamento. Não, eu orei, eu vou conseguir, em nome de Jesus vai acontecer. Você tem que mudar. Se você não mudar o teu jeito de pensar, as coisas não vão acontecer. Tem gente que é muito negativa. Eu vou fazer aquilo ali, mas nem vai dar. Ah, eu já sei que vou no mercado, mas não vai dar para comprar nada. Então nem é melhor você nem ir, irmão. Fica em casa mesmo. Entendeu? Você tem que parar de pensar desse jeito. Ah, eu vou abrir um negócio, mas nem vou vender, então nem abre. Porque a sua mente já está estragando tudo antes. Você não está crendo. Então a palavra de Deus diz: quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra. Tu lembra que eu fiz isso sexta-feira? Quando a Crismara estava aqui, a do bebê, tu lembra? Que a gente orou concordando. Tu viu como Deus já está agindo? A mesma coisa eu vou fazer hoje. Eu vou concordar com você. Eu não sei o que você precisa. Você vai falar com Deus aí agora. Seja prosperidade, pastor, eu estou enforcado, tive dívida para pagar, eu estou cheio de problema. Você vai falar com Deus qual o seu problema agora. E eu vou concordar com você e a gente vai ficar crendo. Isso vai ser feito, porque Deus prometeu que faria. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, foi pregada aqui a sua palavra. E eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo, apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa que estão aqui no Face, no YouTube, esses que estão aqui na igreja comigo. Pai, eu não sei qual é a necessidade deles, que eles precisam nesse momento, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está ouvindo a oração deles. E eu, em nome de Jesus, eu estou concordando com as orações dessas pessoas, Pai. Que aquilo que elas estão pedindo, Senhor, venha acontecer na vida delas em urgência. Que em nome de Jesus Cristo, esse milagre que essa pessoa precisa venha acontecer. Ainda, para hoje é terça-feira, ainda daqui para esse final de semana, Pai, que não passe. Que o milagre venha acontecer, que essa pessoa seja surpreendida com o seu poder, Pai. Eu estou concordando, seja na saúde, na prosperidade, na vida espiritual, sentimental, em todas as áreas. E em nome de Jesus eu consagro, Senhor, esse cálice, onde eu peço que o Senhor transforme esse líquido num poderoso remédio, que cura de qualquer tipo de doença, seja na alma, no espírito, no corpo, em nome de Jesus. E estou paralisando toda ação de Satanás, exigindo que saia agora. Eu estou mandando você sair. Eu sei que você me ouve. Eu exijo a tua saída da vida de qualquer uma dessas pessoas. Eu estou te amarrando agora. Eu estou paralisando as tuas ações. Eu estou mandando que saia, em nome de Jesus. E também da vida de cada parente delas. Da prosperidade. Solta a prosperidade dessa pessoa, demônio. Em nome de Jesus. Você que está tentando fechar as portas, segurar. Solta a prosperidade dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu exijo a tua saída. Sai do casamento, dos filhos, da saúde, em nome de Jesus. Sai e não volta mais. Sai da vida sentimental dessa pessoa. Em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Ô Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando todos libertos e curados. Glorifique o seu nome na vida deles. Peço que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse assim: os que me honram, eu honrarei. Cubra no teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe. Pode beber do cálice. Desejo uma boa noite aos irmãozinhos. Glória a Deus. Amém? E glória a Deus por isso. Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube, tá? Deus abençoe o irmão Claudeci, a minha mãe, todo o pessoal aí. A noite abençoada em nome de Jesus. E pessoal, vamos na paz de Deus. Por favor, não faça uma maldade na vida de vocês. Creia. Eu
você não crê, você está fazendo uma maldade para você, está atrapalhando Deus agir. Glória a Deus, amém? Vamos na paz do Senhor em nome de Jesus.